aqui é a Andréia, tudo bom? Então, vocês viram? Hoje eu tô até de vermelho. Eu adoro preto, mas hoje eu vim de vermelho. Porque eu vim aqui falar sobre inglês. Vim falar sobre inglês, vocês acreditam? Mas antes de eu contar o meu inglês, vamos deixar aquele like, compartilhar e se inscrever no canal. Combinado? Combinado. Então vamos lá falar do inglês. Olha só, gente, eu tô aqui há 18 anos, né, como todo mundo sabe, e durante esses anos todos, o que eu tenho notado é que muitos brasileiros que vêm pra cá não falam inglês. E agora, com essas novas políticas, com tudo isso que está acontecendo, eu vi que existe uma necessidade do brasileiro tentar se esforçar mais, sabe, gente? Eu conheço gente que está aqui há mesmo tempo que eu e não fala inglês. Então, agora, com as novas regras do governo, até mesmo os americanos, eu tô vendo que vocês que estão aí estão muito acomodados. Então, eu vim aqui, eu não sou professora de inglês não, mas eu posso dar uma ajudinha, né? Quem sabe? Então, vamos lá. Olha só, uma amiga minha me perguntou assim, Andréia, como é que você aprendeu inglês? Engraçado, né? Eu não tive muito tempo de ir para a escola, agora que eu tô indo, mas antes não dava. Então, quando eu aprendi inglês, a minha dica sempre foi o seguinte, seguir a criança. Como que é isso, seguir a criança? Quando a criança está estudando, aprendendo a andar, a falar, a tudo isso, o que ela faz? Ela não tem vergonha, primeira coisa, né? Ela não tem vergonha, ela vai falar errado, ela vai pedir, vai falar a mesma palavra 20 mil vezes. Então eu observava isso, sabe? Eu tinha uma filha pequena e eu olhava para ela, eu falava pouquinho inglês, já falava alguma coisa, mas muito pouquinho. E eu observava que ela andava, ela caía, ela falava tudo errado e repetia. E aí eu falei assim, gente, eu me sinto como ela falando inglês. E é por aí. É por aí sim. Eu pegava esses desenhos animados de criança, né? E ficava assistindo, por quê? Porque ali eles falam que a cor vermelha é red, e repete aquele red 500 mil vezes. E aprendia os números, palavras ditas, que às vezes eles repetem 1000 vezes e soletra. E aí ia, entendeu? Então, aos pouquinhos eu fui aprendendo. E a dica que eu dou também, que é muito legal, gente, eu fazia isso. Eu pegava uma série em português e assistia, tá? Esse mesmo episódio eu assisti em inglês legendado. Mas não assisti uma vez, não, assistia 10 vezes. Porque a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais burra, né? Demora mais para aprender. E aí, depois que aquilo já tinha entrado aqui dentro, né? Já tinha entrado, eu fazia notas de coisas que eu estava lendo, que eu não estava entendendo. Eu ia no tradutor do Google, eu traduzia. E eu lia de novo. Era aquele desespero para aprender o idioma, porque eu tinha filhos, eu tinha que desenvolver isso, né? Eu ainda não tinha meu marido quando eu aprendi inglês, foi antes dele. Então eu fazia isso, aí eu tomava nota, anotava, pesquisava a palavra, porque às vezes você não entende mesmo, você precisa de algum auxílio. E aí quando aquilo já estava dentro da minha cachola, eu entrava e botava aquele filme sem legenda. Só no inglês cru. E aí, durante o filme, eu ia pausando, porque eu não estava entendendo tudo. E ia anotando as minhas dúvidas. E continuava. Até assistir aquele filme, às vezes demorava... eu vou te dizer, uns 3 dias fazendo esse desespero aí. No final dos 3 dias, eu já estava entendendo alguma coisa. Porque quando eu tinha uma dúvida, eu ia buscar essa dúvida no português... E traduzia, e aí eu já vi o sentido na frase dita no filme, né? Porque a fala estava sendo dita, né? E aí eu pegava filmes que era uma fala bem comum, né? Nada muito coisa. E eu fui aos poucos, sabe? Eu morava com o pai da minha filha, que ele era brasileiro, falávamos português. A minha casa tinha televisão brasileira, então eu não tinha contato. E nessa época eu estava fazendo faxina. Quem é de faxina sabe disso.
Todo mundo fala, mas está fazendo faxina para americano, mas a americana não conversa com você. Então você entra na casa e você sai da casa, você não tem um contato direto com o americano, assim, para você bater um papo. Apesar que eu sempre fui muito cara de pau. Eu falava errado, mas eu falava. E aí o que aconteceu? Eu tinha que estudar. Eu botei um foco e botei uma meta para isso acontecer. E não foi uma coisa que aconteceu assim, sabe? Demora um pouco mais. E eu sei que no início eu falei errado. E quando eu conheci meu marido, eu falava mais errado ainda. E com ele eu fui aprendendo mais. Aí você entra na escola, melhora. Mas, gente, são steps, você tá vendo? Eu aprendi esse inglês. Não foi uma coisa que aconteceu. Eu falei, entrei nos Estados Unidos e amanhã eu falava inglês. Foi uma coisa que demorou alguns anos e eu fui aprimorando. Não foi uma coisa que eu aprendi a falar correto, que eu colocava o plural no lugar certo, que eu sabia escrever corretamente. Não era assim. Era uma coisa que foi gradativamente acontecendo. Outra coisa que eu falo que é muito importante. Pensa aí, gente. Como que você vai falar um idioma se você está pensando outro? Então, muita gente tem muita dificuldade em falar inglês exatamente por causa dessa tradução automática. Então, você pensa em português e tenta falar inglês. O cérebro humano, ele capta as mensagens, entendeu? Então, no momento que você está pensando em português, para você jogar isso para fora em português, é como se você desse um choque no seu cérebro. Ele não vai automaticamente soltar esse inglês. Deu para vocês entenderem? Então, o que acontece? Você tem que começar a pensar em inglês. Pensando em inglês, aí você fala, mas como acontece? Acontece, gente. Acontece. Você tem que desligar do português e viver no inglês. Viver em inglês é assistir televisão em inglês, é repetir a mesma frase em inglês, é errar quando você não é obrigado a saber correto. E um americano super compreende isso. Ele prefere que você fale errado, mas que você fale com ele, do que você chegue na casa dele e não sabe nem falar bom dia, não sabe se comunicar. Tem muita gente que eu conheço gente que tem documento nos Estados Unidos, é cidadão americano e não fala inglês. É verdade. Isso é uma coisa que o governo agora falou que para virar cidadão tem que falar inglês. Concordo. Você não pode morar num país onde você não fala o idioma, né? Então, é isso que eu tô falando, você tem que viver o inglês. A desculpa de todo mundo é porque eu tô no Brasil e aqui é tudo em português, é porque eu só falo e vejo televisão em português. Então, gente, muda essa rotina. Desliga a televisão. Se ela tá te fazendo mal, se ela é o motivo de você não aprender, desliga a televisão. Vai pra internet, você vai ver muitos filmes na internet em inglês. Leia livros em inglês. A sua gramática fica boa. Se a sua gramática melhora, automaticamente o seu inglês melhora. Você entendeu? Então, são steps que você tem que estar percorrendo para isso sair. Essa semana, eu vou estar falando também um pouquinho mais sobre inglês com vocês. Vou estar mostrando algumas coisas para ver se vocês conseguem entender como é feito com o inglês. Porque é fácil, não é difícil, é mais fácil do que o português. O problema é que você tem que deixar de pensar em português e pensar em inglês. É um trabalho mental que é uma lavagem cerebral que a gente vai fazendo devagarzinho. Mas dá certo, você consegue, tá bom? Eu vou vir aqui dar mais dicas de inglês essa semana, porque eu tenho notado que pessoas que estão aqui estão me pedindo tradução. E eu olho para a pessoa, 10 anos de América, 20 anos de América, sabe? Então eu achei legal vir aqui conversar com você. Como foi que eu aprendi? Para mostrar a você que a desculpa de ter televisão americana, de ser casado com televisão português, ser casado com brasileiro, viver o português, não é desculpa de você não falar inglês. Porque eu vivia isso tudo e aprendi. Você entendeu? A desculpa é você não querer falar português, de você não querer português não, inglês, desculpa. De você não querer se esforçar para esse inglês acontecer. Se você não faz nada, nada vai acontecer. Então, é até bom, gente. A gente não sabe o nosso amanhã, entendeu? Vai que acontece alguma coisa aqui, eu mesmo com documento, eu tenho que voltar para o meu país.
chego lá com inglês, eu chego lá com uma experiência que muitos não têm, uma influência muito boa, sabe? Eu sei escrever e falar inglês muito bem. Então, vamos botar isso no dia a dia, você entendeu? Que foi assim que eu aprendi inglês. Vocês desculpa, às vezes eu enrolo um pouco porque há uma confusão aqui dentro, sabe? Português e inglês. Mas dá certo no final. Mas, eu tô mentira, a gente não esquece português não, só faz bagunça na cabeça. Mas, como eu tava falando, a doida que perdeu. Mas então é isso, eu vou vir aqui essa semana, a gente vai conversar muito sobre inglês, para ver se eu passo do... Isso não é uma metodologia de uma escola, mas é a maneira que eu aprendi. E se eu aprendi, você pode aprender. Porque é aquele negócio, eu não sou nenhuma coisa divina, tô longe disso. Então eu vou tentar mostrar para você como que foi que aconteceu comigo, para você aos pouquinhos pegando esse inglês e quem sabe no final de uma semana você não tá falando aí alguma coisa. Não é mesmo? Vamos fazer essa aposta? Que eu acho que você vai conseguir. Te amo. Muito obrigada por todos os vídeos que você assiste. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar, claro. Beijo. Bye.